O estradiol é um hormônio também necessário no homem, mas não existe uma glândula no homem que produza ele. Então, obrigatoriamente, existe uma necessidade de conversão da testosterona em estradiol. E essa conversão, no nível fisiológico, é necessária. O estradiol é o hormônio que garante a produção óssea, reduz a chance de doenças cardiovasculares. O estradiol é um dos hormônios que favorece a conexão entre os neurônios. Então, ele é importante, muito importante em homens. O problema é quando ele está em excesso, né? Então, o excesso ou a queda excessiva, né, o desequilíbrio, tanto para mais quanto para menos, é que causam as consequências negativas. Okay. Né? Então, a questão toda é o excesso, porque o hormônio em si ele é necessário e importante para o homem, muito importante. Mas ele precisa estar no nível em equilíbrio com a testosterona. Obrigatoriamente, para que o resultado seja pleno, existe uma necessidade de equilíbrio. Agora, eu entendo que a pergunta que o homem deve se fazer, mesmo antes da esposa identificar um problema ou alguém da família achar que ele precisa de uma procura médica, ele precisa se questionar: eu estou exatamente no mesmo lugar que eu gostaria de estar? Sim, né? Quando eu era jovem, sei lá, antes de casar, antes de iniciar minha carreira profissional, e eu tinha os meus sonhos, como estão esses sonhos? Eu enterrei eles, eu esqueci, ou eu estou em busca do alcance deles, eu estou caminhando no processo? Porque isso vai definir se ele está realmente metabolicamente equilibrado ou não. Porque se ele simplesmente estacionou, desistiu, achou, não, aquilo era um sonho do passado, agora eu tenho outras prioridades, muitas vezes, e eu ouso dizer na maioria das vezes, essas são desculpas por uma deficiência metabólica que foi sendo ampliada ao longo do tempo e que a gente se acostuma com ela. Eu acho interessante até colocando um fundamento na palavra disso, porque em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, e aí vem essa integridade do corpo, vem também os níveis hormonais, os níveis de todas as taxas, claro. Não é? Um alimentar bem, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Até quando? Não é até os 40, não é até os 50, não é até os 20, não tem uma idade cronológica, mas aqui o fator que a palavra diz seja até na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é fiel. Olha, gente, eu acho lindo, e a palavra ela é completa, né? O Senhor nos ama por inteiro. Fiel é os que vos chamam, o qual também o fará. Deus, ele amplia, ele potencializa. Quando o nosso desejo, ele dá tanto querer quanto como efetuar. Exato. Então, assim, quando a gente viu, acendeu a luz e um homem pode estar percebendo, ou mesmo um casal, não é? Porque eu acho que esse princípio bíblico, ele vale para o homem e vale para a mulher. E se tratando de um matrimônio, de uma vida familiar, tanto a esposa quanto o marido, quando eles percebem, a luz acendeu, eles juntos na unidade, eles podem aplicar a fé para que o relacionamento conjugal melhore. Claro, com certeza. Não é? E chamar por fé. E nós vimos o poder da palavra, o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós temos pedido, pensado ou imaginado. Ele não é um servo nosso, mas ele é o Senhor. Ele é poderoso. Não é? Então, assim, até pegando esse gancho e querendo mesmo, como que a questão hormonal ela pode ajudar o convívio familiar, ajudar o relacionamento conjugal? Eu acho que a gente vai entrar até aí no assunto aí do casal, né? Na verdade, eu digo que é tudo, né? Eu até já conversei com a Ana um dia que a gente começou a divagar sobre esse tema, que eu tenho algumas teorias, assim, pela minha experiência clínica, e eu acho que quando o nível hormonal não é adequado, existem uma série de deficiências que vão afastar o casal. E isso é algo totalmente imperceptível.
são conversas que deixam de ser faladas, são jantares que deixam de ser marcados, são filmes que deixam de ser assistidos em casal. E parece que eu estou falando algo de outro assunto, mas não é. Porque o cérebro, o que ele tenta é sempre o conforto e a proteção. Então, situações ruins, situações inconfortáveis, situações de dor, às vezes, vão gerar no cérebro uma necessidade de afastamento. E por que eu estou falando isso? Porque no sábado à noite, por exemplo, o casal vai assistir um filme. É natural se pensar que depois desse filme vai haver uma proximidade maior. De repente, uma relação sexual. É muito possível que isso aconteça. Então, esses momentos anteriores, muitas vezes, são evitados para que o desfecho não aconteça. Isso é muito tênue, isso é muito leve. Eu tenho uma paciente que antes do tratamento, isso ela me contou depois, eu nem sabia dessa história. Ela ficava depois da janta lavando a cozinha por 2 horas. Quando ela chegava no quarto, o marido já estava dormindo. E isso era o hábito deles, e eles nem achavam que era errado nem ruim, simplesmente acontecia sempre assim. Quando ela começou o tratamento, ela esquecia os pratos em cima da pia e ia para isso. Exatamente. Então, veja como é tênue. É uma coisa que a pessoa não percebe, porque ela não sabia que ela fazia isso. Ela só descobriu que ela evitava inconscientemente depois do tratamento. Entende? O tratamento ela quis não é? aproximar. Alguns e foi onde maridos ela agora conseguiu vão pegar o enxergar. seu contato. Porque às vezes pode até ter na mulher dentro de todos os assuntos que a gente falou, né? O quer se aproximar, quer fazer, quer estar mais junto, quer não sei o quê, mas no final, no dia a dia, está fazendo coisas ali que acaba Mas assim, evitando. a relação sexual, ela precisa ser boa para os dois. Sim. A esposa tem uma característica de querer agradar o seu marido. Não que o marido não tenha isso, mas na mulher, às vezes, isso é muito forte. E está tudo bem, isso não é errado. Só que quando é algo que é ruim para ela, sem perceber, e isso é 100% das vezes inconsciente, pelo menos na grande maioria das vezes é assim, ela evita situações que antecedem uma possível relação sexual. Então, eu falei do filme, eu falei de um cinema, eu falei, sei lá, de um jantar, que são situações que aproximam o casal. Então, o desconforto na relação, a dor na relação, ou simplesmente a falta de prazer na relação faz com que outros momentos do casal, que naturalmente são importantes para que o casal fique mais unido, não aconteçam. E isso é totalmente imperceptível. Então, com o passar do tempo, esse casal cada vez está mais distante. Porque ele não tem a relação sexual, é um fator, mas não só por isso. Porque outros momentos que eles poderiam ter uma intimidade, não sexual, mas uma intimidade que é importante, né, para essa união, né, não acontece também. E aí que vem um outro perigo também, né? Porque a mulher ela se sente desvalorizada, porque o marido às vezes não procura, ou ela que coloca essa barreira, né? E o homem também se sente desvalorizado, porque também não está sendo procurado. Isso é muito importante. O sexo foi feito para o casamento, né? Então, assim, a gente precisa de conversar mais sobre esse assunto. Eu falo porque é um problema corriqueiro e que muitas vezes, mais uma vez, eu falo de um preconceito, um tabu. Acho que eu não quero me expor a essa fragilidade, porque é tão particular, e aí a coisa só vai piorando. A gente fala, às vezes, ladeira abaixo, né? O que era ruim ficou pior ainda, e vai deixando de conhecer. Que eu vejo que o sexo, ele é de Deus, né? Ele foi desenvolvido por Deus, assim como tudo que Deus fez, que é perfeito. E existe um propósito para isso, para que haja uma comunhão entre o casal que só eles terão. É algo muito exclusivo, é muito único, e é algo que cria uma união que é quase que indissolúvel. Né? Porque é uma experiência, porque ver um filme você pode ver com outras pessoas, jantar, enfim. Agora, a relação sexual não foi feita para que essa união seja plena e exclusiva. É uma experiência que você só vai ter com o seu cônjuge, e isso é muito forte. Só que o que acontece? A mulher começa a ter dor na relação.
ela começa a ter desconforto, ou ela não tem prazer nenhum. Aquilo é só algo para realmente agradar o outro lado. Então, ela entende que aquilo não é necessário. Ela entende que aquilo para ela não é bom. E isso, então, o casal perde essa intimidade que é única, que só eles poderiam ter. Né? Então, é algo assim que é um privilégio que só os dois teriam e eles estão abrindo mão disso. E aí o homem se sente também desvalorizado, porque o homem gosta de se sentir desejado, né? Talvez a mulher não tenha essa sensação, porque o homem sempre tem aquele histórico de, o homem sempre quer, tipo assim. Mas ele gosta de sentir que a mulher deseja ele, né? Ele gosta de ter essa sensação, nossa, né? Ele gosta, mesmo que ele nunca diga, pode ter certeza que ele gosta. E então ele vai começar a se sentir desvalorizado, daí começa a abrir brecha para outras situações externas, né? Porque daqui a pouco a mulher evita ele, não porque ela não goste dele ou não deseja ele, mas é porque ela se sente mal, ela sente dor. Então ela evita. E aí o homem pensa, ela nem me valoriza. Aí daqui a pouco alguém no trabalho começa a elogiar. Eu não tenho esse elogio em casa, sei lá, eu tô, né? Mas e acontece mesmo, né? Essas situações do relacionamento, porque dentro de casa vai aquela separação, cada um para um lado. Igual na hora do filme, cada um tá ali, aí de repente um não quer. Um fica lavando a louça, o outro fica vendo o filme sozinho. O central... Também, esse é o maior inimigo. Fica, às vezes, rios, sem pensar, e a pessoa vai perdendo tempo ali, a hora que ficou... Acho que um ponto para o casal é entender, né, que o casamento é a ideia de Deus, é uma instituição trazida e no coração de Deus, né? Provérbios 18, 22 vai dizer que quem encontra uma esposa, alcança o bem e alcança o favor de Deus. Veja bem, aqui está falando que ele encontrou um bem e encontrou um favor do Senhor. E o favor fala da bênção de Deus se manifestando. Quando não há essa unidade, o casal... porque eu costumo dizer que o sexo fora do casamento ele é proibido. Dentro do casamento ele é obrigação. Né? Cada um pague ao outro o que é devido. E às vezes há essa separação. E o sexo dentro do casamento, ele vai fazer com que o casal se torne mais junto, mais unido, mais cúmplice um do outro. É verdade. E isso acaba sendo, não, tá tudo bem, a gente se concorda um com o outro, a gente vai fazendo e tal, mas vai esquecendo esse primordial que ele deve voltar e estar ativo dentro de um relacionamento. De ambas as partes, eles devem sentar, o casal sentar e conversar e falar, olha, não tá legal isso, a gente precisa ajustar, porque a unidade está ali. Esse é o ápice da unidade entre o homem e a mulher. Eu estou naquele momento representando Cristo, né? Na minha unidade, no casal, no sexo ali. Porque às vezes a pessoa se casa, é cristão, mas aí o sexo é aquele tabu. Não, agora ele é a ideia de Deus, agora é para ser praticado com decência, né? com sabedoria, mas entendendo que esse é uma obrigação do casal e procurarem ajuda, todos os dois, para que possam... Olha, não está legal, isso não está funcionando, a gente não se procura, porque às vezes casal que passa 3 meses, um ano, é só na data do aniversário, e mesmo assim, às vezes, chega lá com muita luta, o homem dorme, e aí vem aquilo que a senhora falou, que de repente, a mulher está num trabalho, ou está não sei o quê, a mulher, e outra coisa, o homem. A mulher, meu amigo, ela é pelo falar, elogiar. E às vezes o homem também não elogia, porque está com a autoestima baixa também. Está com o nível de testosterona baixo. É porque eles estão distantes. Né? A distância começa pelo filme que vai assistir junto, pelo jantar, por uma viagem. Por fazer algumas coisas. Só que esses momentos que antecederiam uma relação sexual, cada vez são mais evitados pelo desconforto. Porque uma coisa acaba piorando a outra, né? E aí começa a criar um distanciamento. Daí, daqui a pouco, o homem, que é mais comum isso acontecer, pelo menos, começa a ter mais proximidade com os colegas do trabalho do que com a própria esposa. Doutora, veja se procede na sua prática clínica. Às vezes, buscam-se, né? As pessoas buscam
desculpas legítimas. De estou muito tarefado, são os meus filhos, as crianças às vezes levam a culpa, o trabalho, mas às vezes o problema é baixa autoestima, a mulher se sente gorda, né? E aí fica, se ela também não está bem com ela mesma, como que ela vai se expor, né, ao marido dessa forma? Então, acho que é tudo também... Porque assim, o sexo, ele tem que deixar de parecer uma obrigação. Ele tem que ser para o casal uma coisa ótima. Tipo assim, chegar no final de semana, meu Deus, sabe? Ou durante a semana, não importa. Porque a frequência é do casal. A frequência é do casal. Mas acontece que não pode ser algo considerado, eu tenho que, porque isso faz parte do protocolo. Não pode ser assim. E se for assim, existe um problema que pode ser corrigido. Isso é importante. Porque também existem muitas mulheres, principalmente, que pensam, eu sempre fui assim. É o meu jeito, né? Então, eu faço para agradar e está tudo bem, a gente se resolve. Eu já escutei isso muito. E tá tudo, eu não estou dizendo que as pessoas tenham que mudar o seu jeito de ser. Eu estou dizendo que a vida pode ser melhor. É nesse sentido. Porque se você realmente não tem o prazer, se você não tem lubrificação vaginal, se você tem dor na relação, existe um problema. E ele pode ser corrigido. E aí, no momento que ele for corrigido, você vai entender a plenitude que talvez você nunca tenha experimentado. Doutora, às vezes não, o problema, né, no caso da mulher, não é nem uma questão de dor e tal, né? Mas, por exemplo, em Salmos, né, 127, 3:5, vai dizer que os filhos são herança do Senhor, né? Uma recompensa que Ele dá. E muitas vezes pode acontecer de, antes dos filhos nascerem, ser até essa parte sexual, ser algo ali que está tudo bem. E depois do processo dos filhos, isso meio que destrilhar ali. Isso é muito comum. A minha pergunta seria em relação a como o casal, a maneira certa deles lidarem, seja a partir do momento que porque a questão hormonal vai alterar muito na mulher durante a gravidez e todo esse processo depois dos filhos nascerem. Porque se eles não entendem e não lidam daquilo da maneira correta e simplesmente, pronto, o menino nasceu, volta à vida e quer e não sabe o que precisa, né, ser ajustado, então isso pode causar um problema depois a longo prazo e aquilo que... Porque a Bíblia fala sobre os filhos serem herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como é que uma herança de Deus e uma recompensa que Ele dá vai trazer divisão lá na frente ou vai trazer afastamento do casal, quando isso, na verdade, deve me enriquecer como família? Né? Como é que a gente poderia... Como é que a doutora poderia trazer... assim, também existe a necessidade do entendimento, né? Existe uma parceria, né? É claro que a mulher... próxima a ter o seu filho, né, próximo a nascer a criança, ou nos primeiros meses, ela não vai ter o mesmo comportamento e fisiologicamente nem é esperado que isso aconteça, que ela teria quando não tinham filhos, né? O desejo, por exemplo, quando a mulher está amamentando, ela libera um hormônio que reduz o desejo sexual. Isso é natural, isso é da fisiologia. Então, tem coisas que o homem também precisa entender, e no momento que existe essa intimidade maior do casal, eu não tenho dúvida que existe esse entendimento. O grande problema é quando o casal já começa a se afastar, e aí o homem perde essa percepção de que existem momentos que precisam de respostas diferentes, né? A ocitocina é um hormônio que é bloqueado praticamente quando existe esse processo de lactação, né? E é um hormônio que está muito envolvido com a questão sexual, o desejo, principalmente. Então, tem coisas fisiológicas da biologia que precisam ser respeitadas. Essa é a biologia, porque no momento que nasce um bebê, o foco vira ele, pelo menos por alguns meses. Isso é natural, né? Agora, depois de 6 meses, principalmente depois do período da amamentação, né? Que, em geral, é 6 meses, esses processos voltam ou precisam retomar naturalmente. Às vezes, a produção hormonal fica alterada depois. Então, quando você percebe que depois de um período
biológico, você não voltou a seu estágio original em termos de desejo, libido, né? Como tu mesmo falasse, nem sempre é dor. Dor é o extremo. Na menopausa, que a mulher realmente não produz mais nada, ela tem dor. Sangramento, às vezes. Fissuras, lesões na parede vaginal pela relação sexual. Então, já é um caso extremo. Mas, em qualquer idade, é muito comum a falta de libido, a falta do desejo. E isso também gera a relação sexual como algo quase que obrigatório. Ela não é ruim, mas também não é boa, né? Então, se for evitada, tanto faz. Para a mulher, muitas vezes, isso é muito comum. E isso não precisa, não pode ser assim. Porque você está deixando de aproveitar, de usufruir de um ganho muito grande do ponto de vista de intimidade do casal, de prazer, de satisfação que foi criado por Deus mesmo, né? Agora, essa questão do bebê é isso. Se você, depois de mais ou menos 6 meses... 6 meses em média. Você percebe que continua sem desejo, sem... Muitas vezes a gente precisa fazer realmente uma avaliação para identificar, né? Porque às vezes desequilíbrios acontecem mesmo depois e que podem ser corrigidos. Então, o que acontece é que muitas vezes a mulher se acostuma, né? Ela acha, depois da gravidez é assim, né? Não, não precisa ser assim nunca. Tipo, nunca mesmo. Tem famílias que já está quase na universidade. E a mulher ainda tá falando, porque eu tive menino. O bebê já tem bebê. Já casou. Não, já... E eu acho que isso é importante, porque a gente está vivendo numa era em que cada vez mais a instituição casamento está sendo colocada à prova. Né? E nós estamos aqui para viver a palavra e saber viver os céus na terra. Exatamente. E a ideia de Deus é uma ideia perfeita. Deus, ele é perfeito. Se ele criou o casamento, porque é o melhor para o homem e para a mulher, com desejos que têm, né, desejos sexuais, serem satisfeitos. Né? Não é obrigado todo mundo a casar. Não é, nem todo mundo é obrigado a casar. Pode ficar solteiro o resto da vida. Mas se a pessoa tem desejo de ter relações sexuais, ela é dentro do casamento. Sim. E a instituição casamento, ela é divina. Sim. Deus criou Adão e Eva, né? Um homem e uma mulher para viver a plenitude. Então, assim, a gente está mesmo... Os casais cristãos, eu acho que eles precisam mesmo de montar guarda nessas situações e viver as delícias que Deus preparou da forma como Deus preparou, né? E ser mesmo motivos de inspiração. Porque quantos casamentos hoje, infelizmente, estão sendo atacados por vários motivos, mas a família, né, a pessoa que teme ao Senhor, essa aí, como você leu, ela é abençoada, não é? Então, assim, eu vejo que quando a gente cumpre os princípios da palavra e, claro, o cumprir a palavra, ela também envolve, o que eu acho mais lindo, é esse cuidado conosco mesmo, né? Cuidado com o corpo. É muito importante, da saúde, da alimentação, do exercício físico, né? Do sono e da saúde sexual do casal. É muito importante isso para o homem, mas também para a mulher, né? Para ela ser, quando uma mulher ela é desejada, ela vê que o marido dela a procura e deseja, e o homem também, a autoestima dela fica bem, ela fica melhor com ela mesma, ela fica até no trabalho, no relacionamento com as crianças. Às vezes quem sofre são os filhos, sabe? O que eu vejo na nossa prática ministerial, muitas vezes, são os filhos sofrendo por causa de uma irritabilidade do casal, porque viraram companheiros para educar os filhos, mas isso aí não supre as lacunas emocionais necessárias. Sim. E as crianças, elas acabam sendo alvos de pais e mães que não estão equilibrados emocionalmente. E já crescem com essa falta de equilíbrio, porque não tem essa referência, né? Então, eu acho isso... É tão bom isso, saber que há solução, não é? Que na medicina, naturalmente, existem soluções. E essas soluções são acessíveis.
né? Muitas vezes as pessoas colocam assim, uma questão do preço, né, de uns tratamentos, de hormônio, mas ela mesma já intitulou inacessível, não é para mim. E se ela mesma já tem confessado isso, nunca vai receber. Né? Mas quando parte do pressuposto, se é a solução, eu preciso, a família ela faz investimentos. Quando vai comprar uma casa, eles se unem num propósito, um carro. Então, às vezes, os bens materiais estão sendo colocados acima da saúde da família. Então, vem custos. Às vezes, eu acho que as pessoas precisam de valorizar a família, e isso requer também um investimento de tempo e financeiro. Sim. Não é? Sim. Muito bom, muito bom. Cuidado com o lar, né? Você cuidar da sua família, não tanto só para o homem, né, mas quanto para a mulher também, como a senhora disse, né, sobre a questão do sexo, da libido. Mas nesse tópico tudo, como um casal iniciar, pelo menos assim, nós precisamos tomar essa decisão, como eles avaliarem a si mesmo e perceber, a gente precisa mudar, a gente precisa ver que não é só... Porque hoje existe assim uma ideia, eu vou à internet, baixo uma receita, baixo uma... Porque cada pessoa é uma pessoa, como disse, mas como eles olharem para si mesmo e falar, cara, a gente precisa de algo mais específico. Porque cada um é cada um. O homem vai fazer uma dieta, a mulher vai fazer uma dieta, o homem vai fazer outra. Como eles darem esse pontapé? O primeiro passo é o questionamento, né, interno. Assim. Eu vejo no homem as principais sinais e sintomas assim, que existem desequilíbrios, porque o homem também sofre por isso. Porque nós falamos mais da mulher, porque realmente é mais comum e também mais factível, assim, a gente percebe melhor, as mulheres falam mais também. Mas o homem, por exemplo, perda da ereção, né, ereção de baixa qualidade, a ereção muito rápida, né, o homem tem a ereção, mas não consegue ter a relação completa, né, a relação interrompida, que nós chamamos. E perda da qualidade da relação sexual também é um fator que inibe, porque às vezes o homem evita para não ter esse tipo de resposta. Então ele também se afasta da esposa, e aí a esposa também se afasta. Então existem muitas causas que são masculinas, né? Não é só a mulher que causa esse afastamento, né? Então quando o homem identifica, ele não tem mais ereção matinal, por exemplo, né? Quando o homem não tem ereção matinal, quando ele tem uma qualidade de ereção menor, né? O enrijecimento peniano não é de qualidade, fica reduzido, ou quando ele tem uma relação muito curta, menos do que ele desejaria. E esses são fatores que existem alterações que precisam ser corrigidas. E isso tem que ser conversado, né, com o casal, porque senão a esposa também se sente que eu não tô, ele não está me desejando como deveria, enfim, e por isso que ele tem esse problema. Muitas vezes o homem põe a culpa na mulher para não se sentir tão mal, né? É verdade. Então existem muitos detalhes, muitos fatores, mas tem que entender que não importa se o problema é do homem ou da mulher, o problema é sempre do casal, né? Então o casal tem que conversar, ou quando a esposa evita né, o contato mais próximo, precisa ser conversado. O mais importante é entender que nunca é um problema de ele não me ama mais, ou ela não me deseja mais. Isso raramente é a realidade. Na maioria das vezes, é a própria pessoa que evita para não se expor. Então, esse entendimento é muito importante. Porque quando o homem fala com a esposa, olha, eu estou tendo um problema e eu gostaria de conversar contigo. A mulher se sente valorizada, né? Ela entende, poxa, né? É verdade, às vezes o homem tem vergonha de falar, mas a esposa, quando recebe esse feedback do marido, ela se sente muito valorizada. Porque a esposa ela não vai
se preocupar tanto com o problema, ela se sente que realmente o problema não é com ela. E isso é muito libertador. Então, na verdade, existem muitos fatores que vão causar, que podem, né, mostrar uma alteração nos níveis hormonais. O mais importante é que o casal entenda que existe um problema que não está satisfazendo ele. Porque, como tu brincasse, né, a frequência da relação é muito do casal mesmo. Não existe um certo ou um errado, né? O importante é que realmente aquilo seja satisfatório para os dois e mais do que isso, que eles não estejam que eles estejam em unidade, porque quando eles não estão na unidade, eles começam a se afastar. O grande problema é o afastamento que eu vejo. O protocolo pode até ter aquela frequência, mas não necessariamente. Às vezes é só para cumprir o protocolo, mas não é essa a ideia. Né? Verdade, gente, muito bom, né? Foi maravilhoso esse tempo, mas encerramos esse podcast e voltamos no próximo. Eu só queria dar um recado para os casais, porque especialmente para as mulheres, porque a relação sexual, como eu falei já, mas só para isso ficar realmente na mente de vocês, ela é divina, ela é de Deus e ela vai aproximar o casal de uma maneira que fica indissolúvel. Então, não abra mão disso. E se você percebe que, de alguma maneira, essa relação não está sendo satisfatória ou adequada, procure ajuda, faça um tratamento, seja ele qual for, para que você realmente consiga atingir esse estágio, porque isso vai realmente trazer uma união para o casal que talvez vocês nunca tenham experimentado antes. Doutora, muito obrigada. Tem sido tão bom ouvi-la, é engrandecedor mesmo estar aqui exposto ao seu coração, e a gente recebe muito, e eu tenho certeza que muitos casais, muitas mulheres, muitos homens, já tem ali um caminho para melhorar a vida e viver exatamente aquilo que Deus projetou. Né? Então, esse é o desejo do nosso coração, de abençoar pessoas, que elas vivam mesmo aquilo que Deus quer que elas vivam e saiam mesmo dessa apatia, que muitas vezes que é um inimigo das nossas almas, que quer nos colocar nesse lugar de não viver as bênçãos que Deus tem. Isso. Né? Então, é muito importante esse recado que a senhora deixou aí para os casais. Obrigada. É isso, obrigada. E a gente se vê no próximo.